Boa noite, Arthur Godoy. Boa noite, amigos que estão assistindo a live sobre jornalismo, mídias sociais. Arthur Godoy, já estamos no ar. Boa noite, Defásio. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Estou, inclusive, entrando aqui para tentar que a gente possa compartilhar essa nossa live que você está comandando aqui. Já agradecendo todos que estão juntos aí nesse nosso programa especial, neste sábado aí. Hoje é dia 4 de julho de 2020. E o nosso papo aqui vai ser as mídias sociais, redes sociais, e a importância. Já estou conseguindo compartilhar, Defásio. Ao vivo, pronto. Ao vivo. Ao vivo. Então, pessoal que me acompanha também deixa eu ver aqui, ao vivo. Só um minuto. Ao vivo. Compartilhar. Pronto. Então, deve estar também nas minhas redes sociais. Aqui nós estamos falando. Tá, vamos lá. Bom, olá, agora sim. Tudo bem, Defásio? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós iniciamos normalmente as lives com a apresentação do nosso entrevistado, da pessoa que participa, do convidado. Nós gostaríamos que você fizesse uma síntese do seu currículo, o que te interessou a fazer jornalismo, além de jornalismo, que faculdade que você, mesmo que não concluiu, mas que você começou, enfim, o histórico breve da sua vida. Tá legal. Eu sou natural de São Paulo capital. Aos 9 anos de idade eu fui com a minha família já morar em Catanduva. E aí fiquei em Catanduva até os 18 anos. Até nesse período, antes dos 18 anos, eu trabalhei no jornal O Regional, trabalhei na emissora Voz, trabalhei na Rádio Difusora. Tive um período em Rio Preto, trabalhando como jornalista, mas na época era repórter, né? Na Rádio Centro América, Rádio Metropolitana, Rádio Independência, ou seja, em alguns órgãos de imprensa de São José do Rio Preto. Em 1989, eu passei no vestibular e fiz jornalismo na Universidade de São Judas Tadeu, aqui na Moca, aqui em São Paulo, onde eu me formei como jornalista formado já, apesar de ter essa experiência anterior, eu não era formado. Me formei em 1993, fiquei afastado de Catanduva por um bom tempo. Em 1996, eu fui convidado para dirigir um jornal chamado Folha de Catanduva, que na época era de Ricardo Novelli, quando eu comecei a retornar um pouco às atividades jornalísticas da cidade de Catanduva. Em 1999, 98, 99, fui convidado para participar, para editoriar um jornal chamado Feitiço. Aí já era um jornal de uma campanha eleitoral, na época Afonso Macchione era o candidato, e o grupo que comandava o jornal. E o Macchione foi derrotado naquela eleição pelo Félix, mas eu percebi, Defásio, que Catanduva estava muito carente em torno de um jornalismo independente. E naquela época a internet começava a surgir com um pouco mais de força. Um pouco mais de força popular. Ainda era uma internet de escada, uma internet difícil. Mesmo assim eu vi que Catanduva precisava de abrir algumas barreiras, algumas travas que estavam acontecendo na cidade. Porque os jornais era praticamente, um era oposição, o outro era situação, quando não os dois eram situação. Ou seja, havia um discurso pronto, um discurso único, um discurso pró-governo em termos de jornalismo. E foi assim, eu continuei em São Paulo, trabalhando em São Paulo, mas voltei para o jornalismo da cidade, abrindo essa trincheira aí, que era o jornalismo da internet, que era muito difícil na época, mas comecei aí, então, primeiramente com o Último Momento, e depois nós começamos aí com Passando a Limpo, já 2002, de lá para cá a gente está trabalhando aí mais com esse jornalismo independente.
Além de jornalismo, você fez mais alguma coisa? Você começou mais alguma coisa? Ah, sim, sim. Eu passei no vestibular e durante 5 anos, 5 ou 6 anos, eu cursei a FEFELESH, e para quem não sabe, é a Faculdade de Filosofias, Letras e Histórias da USP. Então, durante 5 anos eu fui aluno da USP, mas por conta aí nasceu minha filha, aqui em São Paulo tudo muito longe, a USP, eu moro aqui na Zona Leste, a USP é na Zona Oeste, realmente foi muito difícil, ainda tinha uma outra atividade, tinha a questão do Passando a Limpo, que é uma coisa que puxa muito tempo, muita responsabilidade, e acabei não conseguindo concluir essa faculdade lá na FEFELESH. Algo que até hoje eu fico me remoendo, quem sabe ainda tente concluir o curso. Ô Arthur, eu acho o seguinte, 2012 foi a eleição do Vignoli, depois o Marchionni. 2016, que me parece que as mídias sociais pesaram forte, né? Começaram a pesar forte na campanha. Depois da campanha do Bolsonaro, que foi em 2018, teve a mídia social muito presente, muito forte. Inclusive, ele fazia as lives da casa daquele empresário que foi denunciar ele outro dia lá, não é? Paulo Pereira, não é o nome do cara? Não, O tal do não, o Marinho. É o Marinho é que Paulo tá, Marinho. inclusive, que inclusive está até hoje, está processando, está dizendo que pode apresentar provas contra a família Bolsonaro e toda aquela história, né? Exatamente. Aí nós falamos isso para mostrar que a força a força da mídia social mesmo foi pesada de 2018, né? Não, do 2016 que foi a do Marchionni, né? Sim, 2016 agora. sim. Mas eu gostaria que você fizesse, inclusive do Trump, me parece que entrou mídia social também, já na presidente dos Estados Unidos. Você fizesse assim um paralelo entre a mídia social naquele momento, nesse momento desses 3 ou 4 anos, né? 4 anos mais ou menos, e o jornalismo. Como que funcionou no campo político o jornalismo e como que funcionou a mídia social? Tá. De fazer o seguinte: o surgimento das redes sociais, por exemplo, no caso de Catanduva, um exemplo de Catanduva, ela já começou um trabalho muito forte e um trabalho de uma maneira positiva e de uma maneira negativa, já logo depois que Geraldo Vignoli foi eleito prefeito. Tão logo o Geraldo Vignoli foi eleito prefeito, criou-se uma mídia social em Catanduva, que era praticamente o surgimento do Facebook, e o Vignoli, como prefeito, de uma maneira positiva e negativa, ele teve que passar por um calvário muito forte, porque absolutamente tudo o que acontecia em Catanduva era retratado nas redes sociais, em alguns pontos de uma maneira exagerada e de outros de uma maneira democrática e correta. Então, por exemplo, para Catanduva, as mídias sociais elas tiveram já um peso muito forte a partir de 2013, 2014, se eu não estou enganado. Aliás, já no primeiro ano, você lembra bem, houve um episódio de menor importância, mas que teve uma repercussão enorme, e foi a história do dia que a Guarda Municipal, descendo a Rua Brasil, recolheu um carrinho de um vendedor de goiaba. Não sei se Lembro, você lembro lembra disso. Então, perfeitamente. a recolha de um carrinho de um vendedor de goiaba, que na tábua da lei estava irregular, não estava fazendo mal para ninguém. Vamos parar, vamos ser mais reis do que a realeza. Não estava fazendo mal para ninguém. Mas essa recolha desse rapaz aí, de repente, parece que o governo tinha matado alguém em praça pública e esquartejado também. E isso foi um detalhe de que as mídias sociais, as redes sociais, estavam presentes e estavam atuantes e de uma maneira até um pouco exagerada. A partir daí, desse episódio, já deu para você notar que em Catanduva, por exemplo, as redes sociais iriam, a partir daquele momento, influenciar muito. Porque, com todo respeito, houve até mesmo manifestações de pessoas que compravam a goiaba do rapaz, e o coitado do rapaz. Nunca ninguém ligou pro rapaz que estava lá vendendo goiaba.
Entendeu? Ele era um completo desconhecido. Mas a partir daí, mais um pouco iam fazer uma manifestação em prol do rapaz que vendia goiaba. Isso é uma demonstração das mídias sociais, das redes sociais. Agora a questão do jornalismo. Questão do jornalismo. O jornalismo sério. O jornalismo sério, hoje eu acho que é a nossa tábua de salvação, tábua de salvação, porque existem tantas fake news, existem tantos interesses acontecendo, que se a gente não procurar o jornalismo sério, acabamos comprando gato por lebre e vamos acabar até repassando as tradicionais fake news. Então o jornalismo hoje, o sério, que é muito difícil você conseguir separar o joio do trigo, vai ser talvez a continuidade da importância das redes sociais. Aliás, é uma preocupação dos políticos isso daí, né? Porque você, veja bem, já se discute no Congresso você travar as mídias sociais e, na realidade, eles querem travar a democracia, a liberdade de expressão das pessoas e quando trava isso daí, até mesmo o jornalismo sério vai acabar sofrendo grandes perseguições por parte dos atuais comandantes, governantes e etc e tal. Mas as mídias sociais, elas melhoraram ou pioraram o jornalismo? Ou não tem nada a ver? Olha, é o seguinte, eu acho que melhorou. Acho que melhorou. Até mesmo o jornalismo sério, ele vem coletando muita informação das mídias sociais, das redes sociais. E hoje em dia não existe absolutamente nada que aconteça sem que as pessoas saibam. E nós apenas temos que separar, em termos de jornalismo, o que é uma notícia verdadeira e relevante de uma fake news. Mas eu acho que o trabalho do jornalista melhorou muito. O jornalista agora precisa apenas passar uma peneira para saber se ele não está propagando uma notícia falsa. E acho que é o mínimo que um jornalista tem que fazer, né? Eu acho que é o mínimo que um jornalista tem que fazer. Tomar e receber informação através dessas mídias sociais que elas são muito frutíferas em termos de dados, em termos de informações, em termos de fatos, e saber separar o que é um joio do trigo, o que é uma verdade ou uma fake news. Particularmente, para que você tenha uma ideia, hoje eu estou com o Passando a Limpo, que é o site, eu estou com cinco grupos de WhatsApp. Cada grupo de WhatsApp tem 257 pessoas. Eu tenho pouquíssimas vagas. Tenho agora Facebook. Estou começando com um podcast. Vamos falar da questão do WhatsApp, que também é uma mídia social muito forte. Se acontecer um acidente agora, nesse exato momento, numa noite de sábado, numa rodovia de Catanduva, em menos de 20 minutos eu já estou recebendo as informações e estou recebendo as fotos do acidente. Ou seja, para um trabalho jornalístico sério, isso é fantástico. Isso é fantástico, é praticamente ao vivo na hora. Por outro lado, eu recebo aqui, aí é o meu trabalho de separar o joio do trigo. Ainda mais nesse período eleitoral. Recebo aqui muita jogada, muita mentira contra este ou aquele. Então as pessoas vão aproveitar, isso é um alerta para todos, vão aproveitar essas mídias sociais para tentar, no meio de uma boa informação, encaminhar alguma mentira que denigre esse ou aquele. Mas me parece que, ao mesmo tempo que a mídia social cria, ela derruba. Estou mais ou menos acompanhando a eleição dos Estados Unidos. Você vê claramente que vai ser difícil o Trump ganhar aquela eleição. Ele usou Praticamente muito. impossível. É, Praticamente impossível. ele foi criado no Twitter, foi criado e, na minha humilde opinião, elegeram um incompetente para os Estados Unidos. Tanto é que você vê o caos que está formado lá e você observa que ele não vai ser reeleito, salvo alguma. Então você percebe o quê? Estados Unidos, a mídia social criou e a mídia social vai derrubar. Agora, indo para a questão do Brasil, Bolsonaro também abusou e abusou das redes sociais. Inclusive, eu vejo às vezes algumas postagens de ambos os lados, não estou dizendo que só foi o Bolsonaro, que eu não acredito que pessoas de bom senso
vai falar aquilo que falam na rede social, vai criar as mentiras que criam. Então, gostaria que você fizesse uma análise desses dois temas, Brasil e Estados Unidos. Depois a gente vem para o tema de Catanduva, que eu acho que no fundo é o mais interessante da nossa live. Tá. Quem usou bem as redes sociais, a mídia social, a princípio não foi nem o próprio Trump. O primeiro passo foi dado pelo Barack Obama. Verdade. O primeiro passo mesmo foi pelo Barack Obama, que conseguiu criar aquela rede social, aquela movimentação pública, e foi o primeiro passo mundial de uma rede social estar influenciando diretamente uma eleição. No caso do Trump, ele teve um apoio da rede social baseado no discurso We Can, que seria Nós Podemos dos Estados Unidos, aquela história que, aliás, eu acho que o We Can é do Obama. Na realidade, o Trump ele se baseia forte no nacionalismo americano. E por conta desse nacionalismo americano, dessa ala conservadora, ele também conseguiu ser eleito. Só que ele perdeu a mão porque a partir do momento que ele começa a utilizar a rede social para colocar bobagens e mais bobagens, os próprios aliados da rede social, com exceção dos radicais, nós temos radicais em todos os cantos, já o abandonaram. Então, acredito que o Trump ele exagerou na questão das mídias sociais, andou colocando informações falsas. Essas informações se mostraram falsas agora, claramente por conta da própria pandemia do coronavírus, onde ele foi um desserviço completo para os Estados Unidos. Se ele tivesse posicionado de uma forma diferente, eu acho que os Estados Unidos não estaria nessa desgraça completa. Eu, particularmente, acho que não dá para comparar a desgraça dos Estados Unidos com o Brasil, porque lá eles teriam mais condições até mesmo de você ter um atendimento hospitalar, um atendimento social, e o que nós vemos é que a tendência é que os Estados Unidos tenham números impressionantes, incomparáveis em termos de coronavírus. E por isso mesmo, o Donald Trump hoje simplesmente não tem apoio de absolutamente ninguém, afora os próprios radicais, que sempre serão radicais. Todo mundo, toda vertente tem o seu radicalismo. E nenhum radical vai negar aquilo que pregou por quanto tempo. Agora, no Brasil. No Brasil nós tivemos uma questão na eleição de alguns fatores interessantes. Em primeiro lugar, o brasileiro queria tirar o PT do poder. Isso é ponto pacífico. Então nós temos esse peso. Os demais candidatos não aparentavam estar decididos a retirar, a desvincular completamente, a quebrar a hegemonia completa do PT. Então o único que sobrou em tese seria o Bolsonaro, que por uma situação de ocasião veio a sofrer aquela facada em Minas Gerais, teve que se afastar da campanha, e a partir daí criou-se o mártir, e não tinha como você criticar o Bolsonaro acamado. E aí nós vimos muita campanha que hoje se mostrou realmente totalmente absurda, de que o Bolsonaro poderia ser o grande modificador, a grande mudança brasileira, o gigante acordou, criou-se o nacionalismo brasileiro, e deu no que deu. Agora, a última pesquisa, em termos de redes sociais, já aponta que o Bolsonaro já perdeu as redes sociais. Porque estão sendo desmontados um total esquema de robôs, os radicais já estão sendo desmascarados, outros já o abandonaram, como é o caso da própria Joyce Halseman, que o abandonou, tem o Major Olímpio também o abandonou. Eram pessoas que são muito seguidas em termos de redes sociais. Hoje, nós temos os radicais nacionalistas pró-Bolsonaro, mas com a saída do Moro, com a saída do Mandetta, com o problema do coronavírus, com a aproximação do Centrão, que eu acho que é o mais pesado aí,
que as pessoas aceitam o Moro sair, aceitam o Mandetta sair, adoraram a saída do Joyce Haussmann, comemoraram a saída do Alexandre Frota, mas essa aproximação do Centrão demonstrou que no fundo, Bolsonaro é apenas mais um e realmente ele trabalha no varejo, né? Não é nem no atacado. O atacado aparentemente era o pessoal da esquerda, agora ele trabalha no varejo e quer salvar os filhos, doa a quem doer, a ponto de até se aproximar do Centrão. Boa análise, é isso aí mesmo. Agora vamos a Catanduva. Bom, a tua história no jornalismo de Catanduva, ela começa forte, mesmo no ano 2000. Parece que é isso. Aí você tem hoje 20... Você está acompanhando no teu celular? Eu tô aqui. Vou te mostrar uma imagem. Só que ela vai. Olha o teu site aí. Tá. Vamos ver, esperar um pouquinho. Se eu demorar um pouco, Defaz, que a gente tem um delay por conta da... Vamos lá. Esse site é de 2003. Olha lá. Tá, deixa eu deixar aqui. E a gente vai conversando. Você pode ir colocando as imagens, a gente vai se falando. Esse foi um site que você... Tô vendo. Agora sim. Olha lá. Tô vendo. Inclusive o Passando Ali tinha um bonequinho ali que como se estivesse encerando, né? Então, esse foi no começo de 2003. Eu comecei com o Último Momento em... Vou fazer o seguinte, vou tentar explicar para as pessoas que não tem essa noção hoje. Hoje, nós estamos falando hoje pessoalmente, estou conseguindo enxergar você e vice-versa, mas naquele tempo, uma ligação telefônica era muito cara, você não conseguia contato, não tinha globalização das telecomunicações, ou seja, o Último Momento, que era um site exatamente jornalístico, me levou contas absurdas em termos de valores, contas telefônicas absurdas. Mas eu tinha um projeto, nunca tive nenhum tipo de apoio financeiro, depois a gente vai até falar sobre isso, então ficou muito difícil para mim manter um site de notícias. Então eu acabei transformando o Último Momento no Passando a Limpo, que é o seguinte, no Passando a Limpo, se eu quiser colocar como você pode ver aí, uma charge, tá uma charge em cima. Se eu quiser colocar uma manchete. Se eu quiser fazer um comentário. Não tinha aquela preocupação de notícias diárias. Você vai ver bem lá em cima, à direita, você vai ver olha lá, Último Momento, lá em cima. Sim, é a logo do Último Momento. Foi a transição que você fez. Agora nós vamos colocar uma de 2004. Seu site 2004. Interessante ali, ó. Medalha de couro. A hora que eu vi aquilo ali. Medalha de couro. Eu nem lembrava disso. Realmente eu não lembrava disso. Muito bom. É verdade. Aí já o site já está com... Parece que ele está com uma outra personalidade, que ele já começou a pegar um rumo mais concreto, Passando a Limpo. Sim. Aí já tinha... Pode falar. Não, aí já tinha uma direção de edição e tudo mais. Já estava se firmando, se firmando mais, né? Você vê que é 27 de janeiro de 2004, olha lá. Ó. Sim. 16 anos e praticamente 6 meses. Sim. Então, 2004, nós estamos falando de 16 anos, né? 16. Ele, na realidade, ele estava com a mesma perfil em termos de imagem do próprio Passando a Limpo. Mas a parte editorial já era bem diferente. Ela já estava uma parte mais light. Mas mais light em termos, porque depois a parte editorial começou a pegar forte para tudo quanto é canto, né? Não tem dúvida disso. Não podemos esquecer que aí não tinha sábado nem domingo, era de segunda a segunda. Não, segunda a segunda. De segunda a segunda. Segunda a segunda. Nesse período, por exemplo, agora, até por conta do número por conta das redes sociais também, Defásio, o próprio Passando a Limpo, ele se tornou um pouco obsoleto, por incrível que pareça.
Nós temos a história do rádio, e depois veio a televisão, depois da televisão veio a internet, depois da internet veio os sites, e agora depois dos sites veio as redes sociais, que no caso do Facebook. Depois do Facebook nós já temos agora o WhatsApp. Então, ou seja, a velocidade ela vai aumentando de uma forma estrondosa. O WhatsApp, se você parar para pensar, junto com o Twitter, ele consegue ser mais rápido do que o próprio Facebook. Eu estou conversando com você, se eu decidir tomar uma informação e clicar alguma informação aqui e mandar um envio, 1.250 pessoas em Catanduva vão receber essa informação. Então é muito rápido. Então, o próprio Passando a Limpo hoje se transformou num site manchetado, de editorial, uma coisa mais não tão dinâmica. O dinamismo ficou pro WhatsApp e pro Facebook. Você vê agora a última imagem que eu coloco aí, é uma imagem do Passando a Limpo de 2 de julho de 2020. Ele já não está mais com aquela força. Você colocou bem. Sim. Você usa ele para fazer editorial, para fazer um artigo mais longo. Mas o WhatsApp está sendo hoje tua ferramenta de mais força nas mídias sociais. Sim, não tem dúvida. Como você vê, essa que você colocou, Enfermaria do Hospital Emílio Carlos, você coloca a manchete, e essa manchete, que é uma manchete pesada, chamativa, eu divulgo pelo Facebook e pelo WhatsApp. Mas o Passando a Limpo, então, se transformou em algo mais manchetado, e depois alguma análise mais profunda, mais interessante, ou algum artigo e tudo mais. Mas o trabalho mais forte hoje fica sendo pelo WhatsApp. Então, aí que vai uma questão importante. Você conseguiu manter um meio de comunicação muito forte durante 20 anos. Você vem metamorfoseando esse meio de comunicação, você vem adequando ele aos momentos da internet. Agora, na realidade, você tem um arquivo importantíssimo. Você tem o arquivo de todas as eleições de 2000 e para cá, do dia a dia das eleições, dos comícios, fotos. Então, o que aconteceu com a tua entrada na cidade de Catanduva? Você conseguiu, de certa forma, pautar o jornalismo. Porque jornalista em Catanduva, com todo respeito, não vou falar o nome de ninguém, todos merecem respeito, mas jornalismo em Catanduva não é de qualidade. Não sei porquê, o que acontece. Nós tivemos na parte policial, você vai lembrar muito bem, o Chaves. Sim, claro. Chaves, que fazia um jornalismo de alta qualidade naquele momento. Ele inovou a informação policial em Catanduva. Como nós tivemos aquele que morreu, como chamava que o Chaves imitava um pouco ele? Teixeira? Não, Teixeira não. Teixeira não. Aquele de nível nacional que falava, ficava mexendo a mão assim. O Gil Gomes. Gil Gomes, nós tivemos o Gil Gomes. Temos hoje o Datena. Em Catanduva nós tivemos o Chaves, que trouxe essa inovação na informação política. E você, o que você fez? Você trouxe o bastidor político que a imprensa de Catanduva não fazia. Por quê? Porque um conglomerado domina a imprensa escrita e a imprensa radiodifusão. Um outro domina a televisão. E ficava sempre pautada nessa questão de é melhor não fazer isso porque vai mexer com aquilo. Você abriu. A verdade é essa, você tem esse mérito. Você abriu a política de Catanduva para o dia a dia, você trouxe a política de Catanduva para o dia a dia. Gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Defásio, como eu te falei, em 1999, que eu trabalhei, para quem não se recorda da história de Catanduva, é o seguinte, Afonso Macchione ganhou a eleição em 96, só que juridicamente ele acabou ficando de fora. Quem assumiu foi o Félix. E o Félix ficou 4 anos e tentou a reeleição, o qual foi eleito em 2000.
Deixa eu abaixar isso aqui. Aí é o seguinte, trabalhei na questão da eleição do Afonso, na parte de jornalismo, e o Afonso acabou perdendo. Mas nesse período que eu fiquei em Catanduva e viajava semanalmente, realmente eu vi que a imprensa de Catanduva ela se encontrava com uma dificuldade muito grande, os colegas se encontravam uma dificuldade muito grande em passar a informação sobre determinados assuntos. Ou seja, tudo era muito fechado. Você não citava nome de pessoas nos jornais. Você não citava. Você, por exemplo, se você fosse falar, por exemplo, do Félix, vamos citar assim, o exemplo do Félix, vai. Um determinado ex-prefeito que foi professor, ou seja, não se falava. Aí é aquela coisa do tipo, um determinado ex-prefeito que foi professor caiu. Não, em vez de falar isso, eu comecei a falar, o ex-prefeito Félix Júnior caiu. Então eu comecei a dar nome às pessoas. Mas eu entendo também que os jornalistas catanduvenses, eles na época, eles eram presos às empresas. E eles, como não tinham como falar, como escrever publicamente sobre algumas coisas, eles ficavam presos e nunca também se interessaram a sair desse curral. Não havia essa intenção de sair desse curral intelectual. Por uma série de questões. A pessoa, questão econômica, uma questão de formação e tudo mais. Como eu disse, eu trabalhei no jornal Opinião em 88 e eu fazia uma coluna chamada Mosaico, em que eu fritava o Zé Alfredo. Estava fritado no Zé Alfredo, fazia editoriais pesados e tudo mais, porque a minha escola jornalística já era diferente. Eu já tinha trabalhado em São José do Rio Preto, eu vim trabalhar no jornal Opinião, tanto é que acabou a eleição, o Alexandre Obalbos foi eleito vice-prefeito do Varley, eu já não interessava mais. Então, simplesmente falei, muito obrigado, PT Saudação. Então, PT Saudação. Como eu fui para São Paulo, me formei em jornalismo em São Paulo, a minha escola jornalística ainda era da Folha de São Paulo, antiga Folha de São Paulo, algo um pouco mais aberto, um pouco mais democrático, pluralidade de ideias. Quando eu comecei esse jornalismo em Catanduva, houve essa quebra, esse dogma de não falar nada de ninguém, e obviamente, até por conta disso, eu já fui processado e tudo mais, considerado maldito, e as pessoas simplesmente, hoje aparentemente, eu tenho uma certa aceitação e tudo mais, mas na época, as pessoas tentavam fingir que o meu trabalho não existia, mas é difícil, né? Você acaba se transformando numa referência, né? Vou sair um pouco do jornalismo. Se me permite, eu vou fazer uma pergunta pessoal, uma pergunta tua pessoal. Tá. Na realidade, quando você foi procurado por algumas pessoas para sair candidato a vereador de Catanduva, como essa situação se amadureceu ou não se amadureceu na sua ideia? Por que você, na realidade, não saiu candidato? Não se aliou a nenhum grupo político? Bom, chegou a ser madura na sua cabeça a vontade de ser candidato a vereador? Isso passou? Você nem avaliou isso daí? Você deixou correr um pouco solto por questão de deixa a coisa amadurecer, deixa a coisa... Qual foi o motivo de tudo isso e como isso terminou? Tá. É o seguinte, eu tive essa pretensão, pensei na possibilidade de ser candidato a vereador em Catanduva. Só que é o seguinte, você ter uma certa vontade não quer dizer que você vai colocar em prática. Eu acho que hoje em dia a gente tem que fazer uma avaliação pessoal de tudo que você vai fazer. Com o passar do tempo e com os cabelos brancos aparecendo, você deixa de lado os impulsos ficam de lado. Realmente eu fui procurado por algumas pessoas para ser candidato a vereador, mas eu não me vejo, antes de mais nada, eu não me vejo enquadrado em nenhuma campanha. Eu não conseguiria fazer um discurso que fosse agradável para qualquer candidato ali que estivesse ao meu lado.
Independente de partido, eu não iria seguir um script. Em segundo lugar, eu comecei a perceber que eu acho que eu tenho uma certa simpatia, o pessoal dos funcionários públicos tem uma certa simpatia por minha pessoa, mas eu vi que eu poderia ajudar muito mais, mantendo meu trabalho jornalístico, abrindo os espaços que eu estou abrindo, do que propriamente ser um vereador. Segundo, a questão de custos. O salário de vereador é tido como bom, como razoável hoje, mas eu teria custos maiores. Eu teria que, em primeiro lugar, deixar minha família aqui para trás. Me deslocar para Catanduva, pelo menos semanalmente, ficar pelo menos 5 a 6 dias em Catanduva. Teria custos com a viagem, com a permanência na cidade. E também, estou com como você citou, uma questão pessoal. Eu tenho minha filha que acabou de passar no vestibular da ETEC. Tinham 440 candidatos para 40 vagas. Então, 11 candidatos por vaga. Eu não tenho o direito de chegar na minha filha e falar, filha, você que está na ETEC, que passou no vestibular com 40 vagas, 440 candidatos, nós vamos para Catanduva. Eu não tenho esse direito. Então, eu acho que, então, preferi ficar como jornalista. Eu acho que, graças a Deus, foi uma decisão completamente acertada, porque eu me sinto feliz, me sinto muito feliz. Hoje eu posso falar de A, de B, de C, de D, livre, não estou ligado a grupo nenhum, e eu estou sentindo que o meu trabalho jornalístico ele vem crescendo em termos de liberdade, em termos de maturidade. Então foi ótimo isso. Agora, se eu fosse candidato a vereador, primeiro que eu não sei se eu teria votos, tá? Me faltam condições financeiras. Se até alguns meses atrás aí eu estava com o nome no SPC, 5, 6, 7 empresas nome no SPC. As pessoas acham que o Arthur Godoy tem dinheiro, não tem dinheiro não. Então condições financeiras não teria. Eu não sei, na realidade, de fazer, eu não consigo dimensionar, por estar aqui em São Paulo, eu não consigo dimensionar o quão importante é o meu trabalho em Catanduva. Eu acho muito interessante. Um dia eu fui a última vez que estive em Catanduva, eu fui dar uma passada na UPA, para saber como que estava, né? Eu não costumo chegar e não dar carteirada, olha, eu sou fulano tal, não. Eu chego, entro, fico batendo papo com o pessoal ali, aí eu tô sentado ali, no hospital vem um rapaz, uma pessoa que estava esperando para ser atendida. Ah, você não é o Arthur Godoy, jornalista? Eu achei fantástico, porque eu não trabalho com grandes mídias. Eu não estou no rádio, eu não estou na televisão, eu estou na internet. Então, eu acho que valeu a pena. Isso está muito bom. Bom, nós não vamos poder decepcionar pessoas que nos estão assistindo, né? É óbvio que se a gente não tocar na política local, eles enrolaram, mas não falaram da campanha dessa eleição de 2020. Eu vou dar uma opinião meio rápida com relação ao que eu estou pensando em 2020. Depois você faz as suas observações. A gente tem uma certa janela na política, tem um certo conhecimento, que nós começamos na política de Catanduva em 1982. De 1982 até 2020, eu vi cair gigantes de barros que se construíram na política de Catanduva. O último foi o ex-prefeito aí, que parece que o homem era um... Você viu que ele caiu, né? Não só caiu, como simplesmente está morto e sepultado. Tem título de eleitor para votar, né? Bom, ele não vai poder usar, eu voto em... Vai ser difícil, eu não sei, pelo menos que a gente saiba. Só se a informação do cartório eleitoral, porque aí tem uma discussão que ele perdeu a condição ativa, mas ele pode ter a condição passiva, que a condição passiva permite votar. Eu ainda não tenho uma conclusão definitiva da situação dele, mas me parece que ele não vai poder votar. Bom, eu vou falar uma coisa. Eu acreditei, é bom você, até antes da gente começar da política desse ano, eu quero falar algumas coisas interessantes. Em 1999, eu não tinha proximidade nenhuma com Afonso Macchione, nenhuma. Eu fui convidado, eu estava um dia comprando um ventilador ali na Rua Minas, o publicitário Evandro Fedossi, com o qual eu trabalhei no jornal Opinião, falou, olha, vai ter uma reunião
estão precisando de um jornalista, você não quer comparecer? Fui nessa reunião, estava o Afonso, estava o Carlos Eduardo, estava o Ivo Pinfield, foi lá no antigo Sim Comércio, e criou-se a possibilidade de fazer um jornal, e eles me contrataram para trabalhar nesse jornal. Enfim, eu não tinha proximidade nenhuma com o Afonso. Porém, contudo, entretanto, por algum tempo, por mais de 2 anos, um tempo considerável, eu acreditei que o Afonso poderia ser uma mudança em Catanduva, que ele representasse uma modernidade para Catanduva. Porque a questão do PT, a questão do Félix, realmente eles tinham montado um nicho petista muito forte. Então eu acreditei que o Afonso poderia quebrar esse paradigma. E na campanha de 2014 eu não estive ao lado do Afonso, mas reconheço que o primeiro mandato do Afonso foi muito bom, foi muito bom. Já o segundo mandato, eu percebi que é o seguinte, ele estava forçando uma situação para se manter no poder, e o governo dele era voltado apenas para os amigos dele. Era um governo voltado apenas para os amigos tudo, e para os inimigos a força da lei. Quando o Vignoli foi candidato e ganhou a eleição, eu ajudei na eleição do Vignoli, ajudei na medida possível, né? Trabalhei algo do tipo, mas não quer dizer que eu tenha levado votos para o Vignoli. Mas estive na campanha do Vignoli, como estive na campanha do Afonso em 99, e o que aconteceu? Você apoia uma ideia, você não apoia uma pessoa. Quem apoia a pessoa é idiota, entendeu? Ou tem interesse, Não, né? interesse, isso. Mas se você apoia uma pessoa, ou você é idiota, ou tem interesse. Essa é a minha linha de pensamento. Então eu não apoiava uma pessoa, eu apoiava uma ideia. A ideia de uma Catanduva mais próspera, um polo regional, algo social, que Catanduva não tinha, aqui nunca se pensou na questão social, porque as pessoas confundem social e você dá a cesta básica. Você dá aquela cesta básica e estamos conversados. Não se há um levantamento de se a pessoa precisa, não precisa, como ela está. Eu acho um absurdo as pessoas acharem que Catanduva é a Rua Brasil e a Rua Maranhão. Isso não existe mais isso. Não existe mais isso. Vão dar uma passeada no Alpino. Tanto é, Defásio, que o Alpino, ela que foi criado em 87, 88 pelo José Alfredo, o Alpino hoje é uma referência, mas além do Alpino nós temos o Pachá, o Eldorado, Cidade Jardim, que, sabe, nós temos o Pachá, o Eldorado, o Bom Pastor, nós temos a parte do Sol Sagrado em cima, que é uma outra Catanduva, outra Catanduva, completamente diferente. Você não reconhece a cidade, você não reconhece as pessoas, e estas pessoas estão abandonadas. Então, quando eu apoiei, e até hoje eu sou tido como um vinholista, pessoas me meteram o carimbo nas minhas costas, achando que eu converso semanalmente com o Geraldo Vignoli, e não é verdade, do jeito que eu estou falando aqui, não é verdade. Eu não vejo o Vignoli pessoalmente há pelo menos uns 2 anos. Pelo menos uns 2 anos, o Vignoli pessoalmente há 2 anos. O Marco Vignoli eu vi no final do ano passado, que eu vi o Marco Vignoli pessoalmente. Então é o seguinte, eu acreditava numa ideia de prosperidade. Só que você vai até um determinado ponto. Quando você vê que aquilo não vai se firmar, você deixa essa ideia. E a gente depois viu Afonso Macchione, que, diga-se de passagem, você acreditou que o Afonso Macchione pudesse vir colocar algumas coisas no eixo, que o Afonso Macchione pudesse ter um pouco mais de maturidade, que fosse um pouco mais compreensivo, que fosse um pouco mais social, e deu no que deu, entendeu? Então a gente pega e você acredita na ideia. Quando você descobre que, no caso do Afonso Macchione, ele voltou pior, aí o que acontece? Você abandona. Não adianta você tentar ficar no meio da rua sendo um idiota, tentar falar, não, ele está certo, e quando você vê que a pessoa não está certa. Então foi isso que aconteceu, inclusive em relação ao próprio Vignoli, ao Macchione, e agora o próprio Macchione. Mas vamos falar sobre as eleições desse ano. Então acontece o seguinte, eu
tenho uma participação na política de Catanduva desde 82. Como o pessoal, vamos lembrar mais ou menos 2 ou 3 eleições, porque o pessoal mais jovem não vai nem lembrar que em 82 ganhou o Zé Alfredo, e depois teve uma prorrogação de mandato, era para ele ficar 4 anos, ele acabou ficando 6. Aí volta o Varley e ganha do Zé Alfredo com a prefeitura e tudo. Então, essa história. Mas os grupos políticos naquela época eram meio mesclado. Você não conseguia separar muito grupos políticos. E isso veio até 2016 agora. Porque, na realidade, o que aconteceu na eleição de 2012, inclusive que eu fui candidato a prefeito? Na eleição de 2012, achando que a Bet seria o mal maior, todo mundo se juntou ao Vignoli no segundo tempo de 42 minutos para tirar a Bet da prefeitura. Isso que aconteceu em 2012. Aí você mistura todo mundo para atacar um adversário específico. 2012 eu estou falando. 2016 veio o Macchione consagrado, né? Tanto é que ele soma os 3, Macchione somou os 3 candidatos e teve 7 mil votos a mais. Lembra muito bem disso. Claro, claro. Era imbatível, ele veio assim como o cara, inclusive eu Sim. acreditei nessa lorota. O cara veio com experiência, vem com 8 anos, fez certas coisas para a cidade. Quem que vai poder resgatar Catanduva? Bom, essa eleição. Defaz, você sabe o que acontece? É o seguinte, o Afonso fez uma boa administração, depois fez uma péssima administração, acabou nos bastidores rifando forte o Vignoli, porque a gente sabe que ele dava o total apoio logístico para o grupo que era uma oposição ao Vignoli, mas você vai imaginar o seguinte, pô, o que ele tem, ele já ganhou tudo que ele queria na vida, já ganhou tudo que ele queria, foi prefeito 2 vezes, derrubou o Vignoli, foi ungido prefeito máximo de Catanduva. Então é o seguinte, o que ele tem a fazer agora é fazer um bom governo, um governo social, deixar esse legado para a cidade. E o que nós... conciliação, diálogo. Sim, então a gente vai imaginar, a gente imaginou, todo mundo imaginou, até eu imaginei, tanto é que no dia que o Macchione tomou posse, ali no clube de tênis, eu cheguei para um assessor dele e falei assim, olha, o que precisar, pode contar comigo. Não que eu queira alguma coisa da prefeitura, cargo, essas coisas, é bobagem. Pode contar comigo. Ou seja, eu estava acreditando que poderia vir um novo Macchione, de uma forma aí que ele pudesse congregar as pessoas, fazer uma conciliação, e é o seguinte, deixar um legado para a cidade. E foi essa lástima aí, né? Para não falar, foi horrível. Bom, o que acontece agora, nesse momento político de Catanduva? Na minha ótica, os grupos estão agora totalmente alinhados e definidos com suas posições. Nós temos o provável candidato, inclusive provavelmente vai ser do grupo do Macchione, que é o João César, que é bolsonarista de carteirinha. Nós temos a Beth, que todo mundo sabe a posição dela. Nós temos o Ricardo Rebelato, que também pende para a ala, o Ricardo Rebelato, que também pende para a ala bolsonarista. Esse divide um pouco a questão do... Eu já falei 3, faltam quanto? O Padre Osvaldo, que surge de repente. Falta um. Quem que é? Vamos lá. Roberto Cassiari. Roberto Cassiari. Quem que é Roberto Cassiari na política de... Vamos lembrar que ele foi vice do Macchione. Vamos lembrar que ele foi o comandante da campanha do Macchione vitoriosa em 2004, né? Sim. Não foi isso? Foi. Ele foi tudo. E vamos lembrar o que aconteceu com a relação dele com o Macchione. Então ele está com um grupo separado. Ele tem um grupo hoje que não é mais alinhado, em tese, não é mais alinhado com aquele grupo do Macchione. Então nós vamos ter 5 grupos políticos em Catanduva. Bem definido. Então essa eleição de Catanduva, ela traz dentro dela, primeiro que não tem ninguém já vitorioso. Nós temos candidato na frente. Não, nós já temos derrotados, né, Defásio? Derrotados. Isso nós já temos, né? Isso nós já temos. Os derrotados, a gente já sabe quem não vai ganhar nem a pau. O vitorioso... Não nome, porque não, não claro. cabe no momento aqui.
Não, sim. Sim, não é Então, não é o momento. Acho que todo mundo tem seu lugar ao sol. Entendeu? Mas a gente já sabe que tem um pessoal aí só fazendo graça. é que já estão no segundo grupo, terceiro grupo da Isso, corrida, né? isso. Então, essa eleição em Catanduva, ela é meio que previsível. Ela é meio que previsível. De um ponto de vista de temos esses candidatos e quem vai votar consciente do que vai votar. Não vai se criar mais aquela expectativa que foi criada em torno do Marchionni. E virar o Marchionni de cavalo branco, descendo a Rua Brasil, toma lá a posse. Acabou isso daí. Hoje nós temos que ter o quê? Alguém preparado. Alguém que vá administrar esse caos que é a prefeitura de hoje. Você lembra que eu falei ontem na live com o doutor Wilton, ontem, não lembro a data? Está deixando uma dívida de 20 milhões hoje, na data de hoje, o IPMC. Está deixando uma dívida de quase 40 milhões do destino de 2015. Só aí, quanto é de dívida? Fora um monte de coisa. Agora vai cair aquela questão do Carlos Eduardo, que ele de 86, como é, Da aquela administração. coisa que já vai dar mais uns 5 milhões de reais. A Fafica que vai deixar uma dívida forte para a prefeitura com relação ao IPMC. Podemos votar em parado. Nós não podemos votar em. Então é o seguinte, então nós temos uma péssima notícia. É só se a gente não votar em ninguém. Ou então tentar uma transferência de uma liminar para outra cidade. Porque de tudo que você falou aí é o seguinte: de todas as pessoas que você falou aí, nenhuma, absolutamente nenhuma, está se inteirando dos problemas de Catanduva nesse sentido, desse tamanho. Nós vemos os candidatos hoje praticamente todos parados, até por conta da pandemia, mas ninguém se preparando aí definitivamente para assumir uma prefeitura como se deve. Se você procurar um candidato hoje e perguntar o que ele vai fazer com o IPMC, não sabe. Se você perguntar o que ele vai fazer. Não. Pode até saber. Mas não vai ter coragem mas vai ter coragem de. Isso, e por que você vai fazer com a Fafica? Não, saber é uma grande coisa. Saber sei, mas vai ter coragem de fazer? Não vai ter coragem de falar agora. Pode até que depois faça, tome essa medida amarga. Mas agora, você sabe. Não, agora tá todo mundo ali, amor a Catanduva. Essa bobagem do amor a Catanduva. Sabe que não, nós vamos. Catanduva precisa de progresso, precisa de modernidade, saúde, educação, segurança, saneamento básico e tudo mais. Você vai falar sobre a questão da SAEC, a pessoa não tem uma ideia o que vai fazer. Ou se tem essa ideia, não vai falar publicamente. Então, não vai, porque vai criar uma polêmica. A rede social já começou. O padre Oswaldo teve a infelicidade lá de dizer que ele ia passar a Fafica, vender a Fafica. Nossa Senhora, os caras ficaram doidos. Como vai vender a Fafica? Quem tem coragem de falar hoje em Catanduva que vai precisar fazer? Isso que é o difícil na política. A pessoa não pode assumir publicamente certas posições porque ele se inviabiliza. Cara, um patrimônio. Que patrimônio? Patrimônio que está esperando a falência. Então, você vê essa questão. Eles até sabem, mas não se posicionam publicamente. Mas a questão toda que eu volto é a questão que hoje nós temos grupos definidos. Politicamente, nós temos 5 candidatos que são. Não existe mais aquela mescla de um pouco está aqui, outro pouco está lá. O que restou do Marchionni vai ficar junto lá com o possível candidato, que é o João César da Academia. O que restou do grupo do Marchionni? Entendeu? Não está. Então nós temos, nessa questão, nós temos uma política emaranhada. Mas na questão de ideologia, na questão de posicionamento, está tudo bem definido. Concorda comigo? Pode fazer uma análise em cima. Não, concordo. Ou discordar também. Não, concordo. Nesse tipo de situação, concordo. Mas é o seguinte, você coloca hoje o padre Oswaldo, direita, esquerda, centro ou Espírito Santo? Espírito Santo. Então, veja bem, padre Oswaldo, Cassiari, direita, esquerda, centro ou Espírito Santo? Ou médium? Médium. É verdade. Então não tem. A Beth é uma de esquerda.
A Beth, ela tem o viés de esquerda. Aliás, ela vai ter que trabalhar muito para demonstrar que ela não é uma esquerda radical. E por enquanto ela ainda não demonstrou isso. Eu tenho acompanhado a Beth nas redes sociais aqui, pelo Twitter e tudo mais. Obviamente vai ser usado muito contra ela a história do Lula livre. Mas é uma pessoa de esquerda, que seja centro-esquerda, sendo muito positivo centro-esquerda. Agora, o Rebelato e o João César são completamente de direita, né? Eles vão fazer, se bobear, até a história da Arminha. O Rebelato... não, sim. O João César trabalha com a questão do nacionalismo total, bolsonarista completo, nacionalismo total, e o Rebelato, uma questão mais de segurança, isso ficou bem claro. Agora os outros três ainda estão, meio que, eles não, vai a Beth já do lado da esquerda, mas o Cassiari e o Padre Oswaldo estão meio que soltos no mundo aí, não tem muito que... Tem os grupos, mas ainda não se quer se acertar a ideologia. Tanto é que o Padre Oswaldo hoje faz um discurso aí que de manhã ele fala uma coisa, de tarde outra, depois nega, se aproxima do grupo do Macchione, depois se afasta, tá no meio, tá com o Vignoli, tá? Ou seja, o Padre Oswaldo ele tem uma meta aí de tentar se acertar até a eleição em termos de grupo, mas por enquanto está agindo até errado, procurar os seus aliados, mas sem estar consultando as suas bases, aí vai ser complicado. Mas eu acho o seguinte, com essa prorrogação de data, que a eleição agora passou para o dia 15 de novembro, Catanduva não vai ter primeiro turno por conta de nós não termos os eleitores suficientes. Não vai ter o segundo turno. O segundo turno, elas. Isso. Não vai ter o segundo turno. Então ficou um impasse agora. Eu acho que quem começou cedo demais pode não ter gás. E quem começou tarde demais pode não conseguir se explicar direito para os eleitores. Então ficou aí uma situação meio que indefinida com relação em Catanduva, com relação a essa prorrogação da data. Concorda? Discorda? Defaz, é o seguinte, eu tô sentindo, e a gente até volta a amarrar a questão das mídias sociais. Eu estou sentindo que esses candidatos, todos, eles não têm um discurso sequer para se apresentar para os seus eleitores. Eles representam nichos ideológicos, mas eles não têm discursos para se apresentar aos eleitores e tudo mais. Ou seja, o momento agora é que todos vão parar, todos devem parar, porque já estavam num certo frenesi. Por exemplo, isso eu posso falar, o Cassiari praticamente fez live com vários pré-candidatos, entendeu? Mas a partir de agora perdeu um pouco a continuidade disso. Nós estamos no meio de uma pandemia. Catanduva está morrendo um por dia. Fica meio nonsense você ficar discutindo política em rede social enquanto as pessoas estão morrendo. Então a tendência é parar, eles ganharam até uma sobrevida. Agora, o João César. João César, com o desgaste público que tem a questão do Bolsonaro, e tem um desgaste público muito pesado, o Bolsonaro está entrando naquela fase que eu te falei do Donald Trump, que é dos radicais, porque hoje particularmente, só os grandes radicais que estão ali do lado do Bolsonaro. Ele já fez em tudo pouco, perdeu o Moro, se aproximou do Centrão, colocou o ministro da Educação, que o currículo do cara ele monta em casa. Olha, hoje eu quero ser de Harvard, monta lá o currículo. Ou seja, tem um desgaste do Bolsonaro, o João César vai ter que trabalhar em cima disso, o nacionalismo vai até onde? Ou seja, todos esses candidatos, no momento, vão ter que parar suas pré-campanhas e dar uma repensada, né? Até porque não vai ter fôlego também, né? Não, 42 dias depois de 4 de outubro. Não tem. De novembro. Quem que vai aguentar uma campanha de tudo esse julho, agosto, setembro, outubro? Na realidade é o seguinte, eu comentei com um conhecido meu, e essa extensão da campanha, ela no momento é indiferente para todos os candidatos a prefeito, é indiferente, porque vamos e venhamos, nós temos praticamente o mesmo nível de campanha, Você mesmo disse que não tem o salvador da pátria chamado Macchione. Então todos estão
todos estão praticamente alinhados. Obviamente que um ou outro tem mais condições financeiras, tem mais exposição de mídia, então, mas na média estão todos alinhados. Foi positivo para os pré-candidatos a vereador. Porque agora é o seguinte, os pré-candidatos a vereador, eles terão, os que estão fora da Câmara, poderão trabalhar melhor, aos poucos, e quem está na Câmara, que são os atuais vereadores, o desgaste natural de um segundo semestre de ano eleitoral, os vereadores vão sofrer um desgaste muito grande. Tanto é que o próprio André Beck fez aquela história de transformar o terreno do Padre Oswaldo lá em empreendimento social, foi muito criticado, eu mesmo critiquei, e outras situações virão que vão criticar muito esses vereadores, né? Você acha que a renovação da Câmara vai ser muito alta? Vamos supor, deve ter umas 5 ou 6, de 13, deve ter umas 5 ou 6 vagas ali novas, o resto vai permanecer. Porque já tem uma composição de partido para isso. Não que a população queira a atual Câmara, mas uma composição partidária, muito trabalho de bastidor sendo feito, entendeu? Quem acompanha os trabalhos da Câmara sabe muito bem que tem alguns candidatos a vereadores que trabalham de manhã, de tarde, de noite, ali forte para que possa ter uma boa votação. Mas esse detalhe que a população desconhece, né? Na realidade, quando o cara é vereador e vai chegando no final do mandato, eles vão se subdividindo, eles vão se colocando em determinados partidos, porque a chance de um cara que é vereador ser reeleito, ela ao mesmo tempo ela é pequena, mas ao mesmo tempo ela é grande. Não é desprezível o cara que está com o mandato, que fez alguma coisa. Mas me diz uma coisa, coloca no bolso de qualquer pessoa, ser pensante e de um QI razoável, um salário que dá para se manter, um carro, uma exposição na mídia quase que automática, porque você faz um projeto, automaticamente a notícia sai no jornal, pode sair numa televisão, pode sair no rádio, um palanque semanal, você coloca comissões especiais de inquéritos em que você pode aparecer frequentemente com notícias que sejam verdadeiras ou não, porque nós estamos vendo aí que nos últimos dias tem rolado uma fake news oficial horrível, né? Vamos e venhamos. Teve aquele episódio lá de berrar o salário da Daniela Arieta lá na Câmara, que a gente sabe muito bem que não é verdade aquilo. Ela tem um salário dela bom, mas por conta de tetos oficiais e legais, ela não recebeu 150 mil reais por mês. Então, mas está lá, está dizendo e está fazendo a repercussão. Disse isso daí. Isso daí são as fake news oficiais e que surgem em momento de política. Mas se você coloca tudo isso daí, óbvio que quem está no mandato, ele tem uma vantagem a respeito dos outros que não são candidatos. Tem candidato, pré-candidato aí, que é o seguinte, ele acorda de manhã, toma um café da manhã e vai trabalhar na loja. E vai para a loja, vai ser, não é dono de loja, ele vai ser vendedor. Ou outro candidato tem que cuidar de uma empresa, ou tem que vender vendedor ou coisa parecida. Então há uma disparidade, há uma desigualdade de condições. E obviamente o candidato que está na Câmara, sentado no mandato, tem situação bem melhor que o outro, claro. Sempre foi assim, né? Não sei casos assim. Ridículo, quando o cara termina ridículo, ele perde. Mas termina, hein? Termina. Temos casos de Catanduva que... O Ciro Verdureiro. No final eu nem entendi o que aconteceu. Ele, não sei, parece que ele pediu... Ele renunciou ao mandato. Não virou uma situação... O próprio, uma pessoa que a gente tem uma simpatia pela simplicidade. O próprio João Rocha, quando foi candidato a vereador, teve uma série de problemas no final. Outro que teve um problema, uma situação difícil, não conseguiu reeleição, mas mais por conta partidária, o próprio Wagner Bersa, o Pimpão, ou seja, que não soube administrar
politicamente ou financeiramente a situação de você poder permanecer na Câmara. Mas você pega, por exemplo, o Luiz Pereira, que é uma eleição tranquila. Não podemos menosprezar a capacidade política do Daniel Palmeira. E olha que ele teve problemas e mais problemas esse mandato, não tenha dúvida. E põe problema nisso. Mas é uma pessoa que tem uma mobilização política, tem ele tem como trabalhar isso daí. Tem outros candidatos que foram bem votados e deve cair a votação, mas não tanto a ponto de deixá-los fora. Então é uma situação interessante. Eu acho que acredito que uns cinco vereadores novos deve ter. Acho que mais que isso não deve ter, não. Eu acho que como essa eleição ela não vai ser muito corpo a corpo e o peso das mídias sociais, que eu também não sei avaliar qual esse peso, não sei avaliar qual o peso das mídias sociais, porque ainda continuam, mesmo nessa situação que está, eu sei de vereador que continua fazendo muito favor na Câmara Municipal. Sim. Agora, acredito que você não está conseguindo ver aí. Mas vou mandar um abraço para um pessoal que está entrando. A Nair Espina Monese, o Julião, a Fátima, o Júlio Azevedo, o Kênio Suliani, a Rúbia, a Jussara Marangoni também está assistindo com a gente. Ou seja, são pessoas que estão entrando aí na nossa live. No momento de fase, nós temos 37 pessoas assistindo a nossa live. Um sábado à noite. O pessoal que não tem vida social, por causa da pandemia, tem que ficar assistindo. O pessoal não tem vida social por causa da pandemia, tudo velho, entendeu? Tudo velho com medo do vírus, tem que ficar em casa. E é o seguinte, mas quero agradecer a todas as pessoas. Também tivemos a Carla Reginato aqui, Célia Regina Vale, Fátima Toscani, Beto Toschi, Júlia Azevedo, o pessoal que está entrando aí. Muito boa noite a todos. Defásio, vamos falar agora o seguinte: a questão da mídia social em Catanduva. O pessoal já está mandando boa noite também. É o seguinte: mídia social em Catanduva. Nós temos um problema muito sério. A Lili Longarini, você conhece a Lili Longarini, né? É uma pré-candidata do Ricardo Rebelato. Isso, eu acredito que ela trabalhou naquela questão do viaduto da 7 de setembro. Estão mandando boa noite aqui pra gente. É o seguinte, nós temos um problema muito sério chamado fake. Não é nem fake news, é fake. São pessoas que abrem cadastros nas mídias sociais de Catanduva, e as mídias sociais de Catanduva hoje são muito fortes em termos de Facebook. E são pessoas que abrem essas mídias sociais com nomes falsos, imagens falsas, com a única finalidade de denegrir pessoas. Então, pessoas que são outros candidatos, ou fazem parte da vida pública. E eu falo uma coisa para você: eu respeito muito quem é candidato. Tem que ter muita coragem para você colocar seu nome, sua foto no santinho e se mostrar para a opinião pública para que seja candidato. A pessoa tem que ter uma certa coragem. Ele está sendo avaliado publicamente. Então é criado uma rede de fakes que já começou aos poucos a infestar a nossa mídia social, a nossa rede social. E você pode ter certeza, já comecei a perceber uns 2 ou 3 ali, de alguns grupos, como se ninguém soubesse quem são, sabe? Como se ninguém soubesse a que ponto, para que lado pertencem. Mas infelizmente esse é um grande câncer em Catanduva em termos de rede social. Então nós temos que apurar isso daí, apurar, que eu digo, os compartilhamentos, observar as ações deles. E eu acho que é o seguinte também, é um momento, por isso que a gente vai e volta. A gente pensa, o Congresso vai regulamentar as mídias. Ao mesmo tempo, pode deixar essa cambada solta? Então você fica nessa dúvida também. Fica toda a questão da pergunta, né? Sem certeza, sem uma garantia de absolutamente nada. E agora, Catanduva, não é só agora não, viu? Eu lembro muito bem o que certo pessoal aprontou com outro grupo que estava indo
Era dia e dia, todo dia a cabecinha do cara dançando. Nossa, isso era horrível. Isso era horrível, isso é horrível. Eu particularmente, fui vítima, serei vítima disso daí. Que é o seguinte, alguém acha engraçado, mas é um negócio tão constrangedor, sabe? Sabe, não tem como você manter um negócio desse. Alguém acha engraçado, dá uma risadinha, mas no fundo é constrangedor. E eu acho que agora as pessoas sérias de Catanduva, das mídias sociais, precisam ter essa consciência de que isso é totalmente nocivo, não é engraçado, é um desserviço e é um crime. Pena que, por enquanto, nas questões digitais, a justiça ela anda lenta. Mas eu vou alertar para todo mundo. Ela anda lenta, mas ela anda. Tem muita gente aí. Eu já vi casos aí, não é nem relacionado a Catanduva. Já vi casos de pessoas que fizeram essas fakes, fizeram essas montagens, fizeram injúria, calúnia, difamação, pensam que estão escondidas, mas aos poucos o Estado, a justiça, no caso a polícia em si, ela vai se armando e acaba encontrando o cidadão ou a cidadã que faz esse tipo de brincadeira sem graça e fora de qualquer tipo de comentário, né? É fora de qualquer situação. Arthur, nós estamos com mais de 1 hora de live. E Sim, eu acho que já está na hora da gente dar um time. Eu só sim, claro. gostaria de parabenizar você, porque você deu um norte para a mídia social, você deu um norte para o jornalismo de Catanduva. É óbvio que você ganhou muitos inimigos, você tem Sim, consciência disso. sim, claro. Você, por um lado, você é uma pessoa, tem um povo que gosta de você, admira, e você, por um lado, tem uma pessoa que quer te ver, que te amaldiçoa todo dia. Esse Ah, cara. sim, 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 sim. Só que nesses últimos 20 anos, 2000 a 2020, você criou a consciência de mexer o caldo da política de Catanduva, que era estagnado. Caldo estagnado, um caldo mais ou menos assim, sempre o mesmo, sempre o mesmo. Aí você faz esse tipo de denúncia, o que você faz? Tanto é que hoje o teu site, a gente anexa nas apresentações dos motores, você tem respeito. Ah, não é o resenha? Não, senhor. O teu site é visto dentro da justiça como um site responsável. É um site que ganhou esse mérito, ganhou isso daí pela tua seriedade na questão da. Você não faz denúncia vazia, denúncia tonta, denúncia sem base. Tudo que você diz lá tem um fundamento. Só um dia que nós erramos a morte de um vereador aí, né? Você lembra Ah, disso? claro que eu lembro, claro que eu lembro. Aí é que tá. Você me citou um detalhe. Há 4 semanas, eu matei diretamente o Serginho do Pátio. Eu tava numa live, igual a nossa live aqui, mandaram para mim, um conhecido nosso até mandou para mim, faleceu o Serginho do Pátio, Deus o guarde. Pô, eu conheço o cara que tá me informando, dando essa informação. O cara é bem informado. Me coloca numa live, faleceu o Serginho do Pátio, eu dei até os pêsames pra família do Serginho do Pátio. Depois, logo em seguida, eu desliguei a minha live e tal, a pessoa me passou a informação. Se fosse um desconhecido, faleceu o Serginho do Pátio, eu ia colocar. Mas uma pessoa conhecida, pública, já foi candidato a vereador, coloca lá, faleceu o Serginho do Pátio, Deus o guarde. Eu falei, quero parar a minha live para desejar os meus pesos na tua família. Acabei de desligar tudo, coloquei nos grupos do WhatsApp, veio uma informação. Não, o Serginho tá vivo, tá em Rio Preto e tudo mais. Então, isso acaba, de fato, redobrando a nossa responsabilidade. Redobrando a nossa responsabilidade. É difícil. Foi a segunda vez que você cometeu, né? Aquela que nós fizemos foi do vereador. Lá Foi, atrás, em 1900. foi 2000. Olha, aquela do vereador foi 2006, 2007. Lembra? Você me passou, tal, É. morreu, tal. Passou 40 minutos. Oh, tá vivo, tá vivo. Mas Agora, eu isso quero nos agradecer, ensinou. sabe?
Quero agradecer todo mundo, Defásio, que antes entra nos grupos do WhatsApp, entra no Passando a Limpo. Eu tenho muita gente bloqueada sobre a questão de mídia social. É um conselho que eu dou para todas as pessoas que mexem com mídia social, com rede social, todos os nossos amigos aí que estão. A Josemília Padim já me matou também. Do que é verdade. Mandaram para mim que ela tinha morrido. Para todas as pessoas que mexem com, que vão ver esse vídeo depois, para você também, é o seguinte: eu acho que tudo tem seu limite. Tudo tem seu limite. Nós podemos. Tem muita gente que não gosta de mim na cidade. Eu, particularmente, não guardo mágoa de ninguém. Não guardo. Se eu guardasse mágoa, eu estaria praticamente morto, porque são muitas pessoas que não gostam de mim. Mas é o seguinte, tudo tem seu limite. Você estar na mídia social, você coloca a sua opinião ela tem que ser respeitada. Ela pode ter uma certa rejeição ou não, mas se você, outra pessoa, ela vem discutir com você de uma maneira educada e com argumentos, isso é maravilhoso. É para isso que existe a rede social. Rede social, uma rede para que a sociedade discuta assuntos. Mas a partir do momento, uma pessoa sem te conhecer, ela vem com te chamar disso, daquilo, daquele outro, te chamar de ladrão, te chamar de aproveitador e tudo mais, você sabendo que você não é nada disso, meus amigos, o que você deve fazer é uma coisa simples. Você desfaz a amizade e bloqueia a pessoa. Por quê? Se você começar a ter que falar para outra pessoa que você não é isso, não é aquilo, não é aquele outro, o seu desgaste físico, o seu desgaste emocional, desgaste financeiro, tudo não vale a pena. Rede social é para bons debates. O resto tem que ir para lá tudo lixo. E você, seja A, B ou C, partiu para isso, mandar embora, estamos conversados. E agradeço mais uma oportunidade, Fábio, por essa live aí. Agradeço a todo mundo que Reinaldo Conquista mandando um abraço para mim e para você. Josemília, Júlia Azevedo, Josemília dizendo que eu joguei ela do viaduto. então, Defásio, muito obrigado a vocês. Muito obrigado a Meca. Nós vamos agradecer a página Meca, que abriu essa oportunidade para nós. Eu parabenizo você pelo Passando a Limpo, que é um histórico de informação, um histórico de luta em Catanduva, que mudou, sim, goste ou não goste, mudou sim o perfil da notícia política em Catanduva, como eu disse que foi o Chaves naquela época do passado, e mudou o perfil da história policial de Catanduva. Vocês dois, cada um no seu devido lugar, no seu devido direitos. Você hoje é o marco da política de Catanduva. Você abriu espaço para o debate verdadeiro e consciente. Uma boa noite a todos. Arthur, muito obrigado. Boa noite, até a próxima. Tchau, pessoal, um abraço.